Fala galera, na aula de hoje nós falaremos sobre a Segunda Guerra Mundial. Alerta para vocês que este mapa não foi feito pelos guerreiros da história, mas foi encontrado na internet. Quem aí souber o verdadeiro dono, o verdadeiro autor deste mapa, coloca aí nos comentários para nós darmos a devida autoria, tá? Então este mapa e esta aula ela é apenas didática, é apenas para mostrar como que foi a Segunda Guerra Mundial. Não é autoria, o mapa não é autoria dos guerreiros da história, mas vai facilitar a visualização de vários alunos, beleza? A Segunda Guerra Mundial começa quando o Partido Nazista, junto com Hitler, sobe ao poder na Alemanha e começa a militarizar a Alemanha, desprezando o Tratado de Versalhes da Primeira Guerra Mundial. Os países das Nações Unidas, traumatizados pela Primeira Guerra Mundial, acabam não intervindo na Alemanha e deixando que a Alemanha comece a se militarizar. Ao mesmo tempo, a Itália começa sua zona de expansão com o fascismo e o Japão, com o imperador Hirohito, acaba também começando uma expansão para a China. Os nazistas anexar a Alsácia e a Lorena, que tinham sido anexados na Primeira Guerra pela França. Continuando a sua expansão, os nazistas invadem a Áustria, mas na verdade foi uma invasão meio fake, já que os austríacos aceitaram a invasão com louvor. Então muita gente queria, o Partido Nazista da Áustria ajudou os alemães nessa anexação. Pouco depois eles começam a invadir a Tchecoslováquia e conseguem tomar todo o território da Tchecoslováquia. Depois a Itália acaba guerreando contra a Albânia e aumentando o seu território fascista. Quando os nazistas começam o que nós chamamos de Guerra Relâmpago, eles começam a tomar vários territórios. O primeiro território tomado é da Polônia, que será dividida com a União Soviética, com o pacto que tinha a União Soviética e a Alemanha. Eles fizeram um pacto e este pacto aí dividia a Polônia em dois, em nazista e comunista. A expansão militar nazista faz com que eles tomem grande território e a França começa a se cercar com medo de que a Alemanha possa invadir a França. Os nazistas acabam tomando a Dinamarca e bombardeando a Noruega. Os nazistas tentam tomar a Bélgica para, pela Bélgica, passar para a França e encontram uma resistência francesa muito grande. Mas com a Guerra Relâmpago eles acabam invadindo e tomando grande parte do território francês, deixando um pouquíssimo território para a França. Os nazistas agora assumem até mesmo a capital Paris. Uma das fotos mais conhecidas é a foto do parisiense chorando porque os nazistas conseguiram assumir o poder. Após a anexação da França, começa a guerra aérea contra a poderosa Grã-Bretanha. A Força Real da Grã-Bretanha luta contra os nazistas. Os fascistas continuam a sua campanha de expansão com a Albânia. E os nazistas acabam anexando a Iugoslávia e a Grécia. Na Iugoslávia tem a resistência de um famoso comunista chamado Tito, que vai lutar contra os nazistas. Após verificar que não conseguiriam vencer a Força Real Britânica, os nazistas acabam entrando em guerra com a União Soviética, quebram o pacto com a União Soviética e começam dizimando boa parte da população russa, que defende o seu território com unhas e dentes, o que não era esperado por Hitler. Isso vai acontecer por um bom período, tá? O Hitler pensava que esta guerra contra a União Soviética seria rápida, mas acabou que não foi tão rápida e acabou que foi chegando o inverno russo e um inverno extremamente rigoroso, o que os alemães não estavam preparados.
Os britânicos começam a tomar o território da França com medo de que os nazistas o tomem lá na colônia africana, e os nazistas acabam anexando toda a França. A guerra na África se intensifica, principalmente com o general nazista Rommel. Rommel é conhecido como a Raposa do Deserto porque ele conseguiu várias vitórias nos desertos da África. Os aliados, Estados Unidos, Grã-Bretanha e outros, acabam conseguindo tomar parte da Sicília e começam a recuperar territórios da Itália. Recuperando territórios da Itália, eles acabam retirando do poder o líder fascista Mussolini. E há uma grande recuperação da União Soviética de território. A União Soviética, junto com sua população e com o frio, acabam conseguindo derrotar boa parte dos nazistas e deixando os nazistas em maus lençóis. A guerra se intensifica e a União Soviética consegue recuperar quase que todo o seu território. Os aliados conseguem tomar quase que todo o território da Itália e, consequentemente, o Vaticano, onde o Papa estava refém do fascismo e do nazismo. Grupos aliados retomam parte da França e começam a mostrar força para os aliados, começa a surgir uma luz no fim do túnel para os aliados vencerem a guerra. Os nazistas que estavam em busca do petróleo russo para continuar a guerra agora se veem em uma escassez muito grande de petróleo, o que vai dificultar as suas empreitadas de guerra. O russo, com toda a sua potência, vai para cima, reconquistando boa parte do território anexado pelos nazistas. E Estados Unidos e Grã-Bretanha recuperam quase que a totalidade da França. A capacidade comunista de conseguir ganhar território dos nazistas é muito grande e eles retiram boa parte do território nazista. Lutando em duas frentes de batalhas, os alemães já não conseguem mais ver uma solução para a vitória na guerra. Muitos dos generais querem desistir, mas Hitler continua a sua saga de luta por poder. Já estamos falando em final de guerra, os nazistas já estão todos acuados, os aliados
União Soviética, Inglaterra e Estados Unidos já estão avançando territórios e conseguindo aí uma perspectiva de vitória. Berlim é bombardeada e cai aí o nazismo. Hitler acaba se suicidando no seu bunker e a Alemanha será dividida entre os aliados. Parte para os Estados Unidos, parte para a Grã-Bretanha, parte para a França e parte para a União Soviética.